Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Hoje a gente... Bom dia. Bom dia. Hoje começamos um outro Acorda para a Política para falar de um tema que eu amo de paixão. A gente vai falar de cidades e empreendedorismo. E hoje, nossos três convidados, nós estamos com a Sandra Fernandes, a nossa querida, né? Que fizemos campanha, né, Sandra? Tivemos uma experiência juntas em 2018. A Sandra é psicóloga. Daí vamos conversar também com a Patrícia Tasso, que é gestora em marketing, que é de Caxias do Sul, que está lá. Está nevando já aí, Patrícia? Ainda não, mas o inverno chegou. Muito frio. E vamos conversar também com o Bruno Pieri. O Bruno vai se formar em administração pública, foi meu aluno na GV e ele é de São Paulo. Então, a gente tem aqui um pré-candidato de Campinas, um pré-candidato de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e o nosso Bruno, que é de São Paulo. Então, os três passaram no processo seletivo. E o nosso bate-papo hoje é sobre como incentivar o empreendedorismo nas cidades. Então, esse é o nosso tema de hoje. Se eu me empolgar demais, viu, gente? Pode falar para eu ficar quieta, porque esse assunto eu me empolgo, eu falo mais do que precisa. Então, eu gostaria que cada um se apresentasse brevemente e já comece respondendo por que empreendedorismo é fundamental. Sandra, você pode começar? Posso, obrigada. Oi, pessoal. Oi, Patrícia. Oi, Bruno. Adriana, muito obrigada pelo convite. Bom, vamos lá. Eu me chamo Sandra Fernandes, eu tenho 53 anos, sou casada, mãe, psicóloga, tenho formação em MBA em Gestão Estratégica de Serviços pela FGV do Rio e sou especialista em gestão de projetos pela Facamp. Tive consultório durante um tempo, trabalhei com atendimento de adultos e adolescentes, mas acabei fazendo a minha formação mesmo, a minha área de carreira desenvolvida na área de recursos humanos. Vocês devem ter percebido que o meu sotaque não é paulista. Eu nasci em São Paulo, mas a minha família se mudou para o Rio de Janeiro muito cedo. E eu estou em Campinas há 10 anos. Eu vim para cá em função da violência, enfim, vamos mudar de vida e aí acabei chegando aqui em Campinas. Agradeço muito a cidade, porque ela me acolheu minha família, me permitiu montar minha empresa e cuidar da minha família. Aliás, por falar em Campinas, desde quinta-feira Campinas foi considerada uma metrópole. Das 5.570 cidades que existem no Brasil, só tem 15 que tem essa classificação e Campinas é a única que não é cidade-estado, capital de estado, né? É uma cidade que não é capital de nenhum estado grande da federação. E como que uma cidade é considerada uma metrópole? Fundamentalmente, o IBGE entende que as cidades que mantêm relacionamento e são cidades que atraem pessoas de outras cidades para resolver problemas, tanto na prestação de serviço público quanto na prestação de serviço privado. Também é uma cidade que atrai muitas empresas para trabalhar. Isso, para o IBGE, é muito importante para você considerar como uma metrópole. Campinas é a 10ª cidade mais rica do Brasil. É responsável por pelo menos 15% de toda a produção científica nacional. Nós somos o 3º polo de pesquisa e desenvolvimento científico. E vamos entender que a gente tem um aeroporto internacional e 5 rodovias que cruzam Campinas e distribuem produto para o Brasil inteiro. Aí é fácil falar de Campinas e por que é importante o empreendedorismo, qual é a função do empreendedorismo, por que ele é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Sem empresa, comércio, prestação de serviço e lazer, uma cidade não gera renda e não produz qualidade de vida para a sua população. E essa é a base de tudo. O empreendedor ele tem a vontade de mudar a realidade à sua volta. E essa é a grande importância. Essa é a chave que liga a pessoa na sua cidade e o bem-estar que ela tem em função do que é proporcionado pela cidade. Uma coisa está junto da outra. Sabe aquela história do biscoito estar sempre fresquinho? É isso aí. Ótimo, Sandra, muito bom. Campinas aqui do ladinho, adorei essa explicação que você deu de metrópole, ela é toda técnica. Sandra é maravilhosa, sempre ensinando a gente. Vou dar bom dia para todos aqui que sempre acompanham a gente, Marcos, a Carmen, olha só, Bianca. Gente, vocês são sensacionais, essa força que vocês dão sempre, eu quero agradecer. Olha, Marco, Denise, a Bianca também, nossa candidata, Cissa, Arnoldo, Marco Oliveira. Bom, porque falam que não pode tomar água de Campinas. Depois você responde isso. Eu vou contar depois.
Olha aí, o Benoni sempre um guerreiro também nessa nossa luta para placar um monte de vereador do Novo em tudo que é cidade, né? Porque quem já fez campanha tem que ajudar, quem foi eleito tem que ajudar, todo mundo tem que ajudar. Bom dia, Ercilda. Agora eu vou passar a palavra para outra dama do pedaço, Patrícia de Caxias do Sul, com esse sotaque delicioso. Vá lá. Fala do empreendedorismo e como incentivar na sua cidade. Então, me apresentando, né? Eu sou a Patrícia Tasso, tenho 40 anos de idade, eu sou caxiense raiz, sou casada, mãe de 2 filhas, né? E auxilio aí na gestão, né, de empreender na empresa do meu esposo, né? Que ele tem desde 2006, na área de prestação de serviços de segurança e zeladoria, né? E eu auxilio ele a empreender, né? Essa difícil tarefa hoje no nosso país, né? No nosso estado. Enfim, para mim, o empreendedorismo ele é muito importante pelo simples fato, né, que ele dá ritmo ao nosso desenvolvimento econômico, né, a nossa cidade, ao perfil econômico dela. Empreender é muito mais do que se ter um negócio, né? É incentivar pessoas a melhorar, né? É incentivar pessoas a querer crescer, né? E o empreender, quando as pessoas empreendem, às vezes elas empreendem porque elas foram incentivadas por alguém, elas foram inspiradas por alguém. Então, isso acaba melhorando no nosso setor a nossa qualidade dos serviços, porque aí entra, né, a concorrência e a gente acaba tendo que melhorar tanto os serviços, a qualidade, os valores, né? Aqui em Caxias do Sul, a gente tem em torno de 510 mil habitantes e aqui a cidade é conhecida como um grande polo metalmecânico, né? Há uns dias atrás, Caxias do Sul completou 130 anos de emancipação política, né? E na nossa história caxiense, o caxiense tem história lá atrás, desde o início, de ser um povo empreendedor, um povo que não desiste, um povo que trabalha, de fé e trabalho mesmo, né? E pode-se dizer que no nosso DNA tem esse sangue empreendedor para o caxiense e para aquele que já se considera caxiense, né, de muitos anos e que acaba pegando muito da nossa cultura, né? Então, eu creio que isso é muito importante, o empreender, né? A gente estimula e incentiva outras pessoas também. Você está muda, Adriana? Agora deu. Ah, estava muda. Muito bom ouvir vocês. Eu vou passar para o Bruno agora, para falar do Bruno, sobre empreendedorismo nas cidades, como incentivar. E vai lá, Bruno, sua vez. Bom, pessoal, meu nome é Bruno Pieri, tenho 22 anos. Eu gosto de falar que eu sou o mais novo do novo. Eu estou me formando agora em administração pública na FGV. Também fiz intercâmbio, me especializei em economia política pela Universidade Luigi Bocconi de Milão. Fiz curso de prevenção a crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Também trabalhei por pouco mais de um ano como voluntário no gabinete do deputado Daniel José. Parei mais recentemente por conta da pandemia e também por conta da minha entrada no processo seletivo do Novo. Mas tudo isso, com certeza, ajudou muito aí na minha formação como gestor público. Bom, e a pergunta de empreendedorismo na cidade de São Paulo é muito legal de responder, porque São Paulo tem as suas raízes no empreendedorismo. São Paulo começou um processo industrial no final de 1800, que foi o que deu base para a cidade que a gente conhece hoje. São Paulo é uma cidade conhecida no Brasil inteiro pela cidade que mais trabalha, pela cidade que mais empreende, pela cidade das indústrias, conhecida como a selva de pedra. E me orgulho muito disso. Mas eu digo mais, o setor público só existe por conta das empresas. Quem gera riqueza não é o Estado, é o setor privado e é o indivíduo, por meio do seu trabalho. Então é importantíssimo que a gente consiga, sim, desenvolver empreendedorismo em todas as cidades, mas com foco em São Paulo pela sua história e pelo seu grande tamanho, para que a gente consiga ter riqueza e, assim, gerar um desenvolvimento socioeconômico na nossa cidade. Muito bom! Agora,
Estou esperando a tela voltar para aparecer todo mundo. Mas, ô Bruno, eu fiquei muito feliz. Para quem não sabe, o Bruno foi meu aluno na GV, um super aluno com essa super garra. Ele contou que ele ajudou, né, trabalhou no gabinete do Daniel José, nosso deputado estadual. Então, é muito bacana ver todo esse movimento. Eu vou falar de empreendedorismo para vocês. Você falou, eu gostei da tua fala, porque você falou muito, aliás, os três falaram, né? Dessa importância do empreendedorismo. Você falou da cidade de São Paulo, mas eu quero falar do empreendedorismo para o novo, né? Nós estamos num partido que empreendedorismo é aquela coisa que está enraizada, que é não só da cidade de São Paulo, do Partido Novo também, porque a gente vai lá, a gente faz, não tem dinheiro, vai lá e faz, quem quer lá, vai lá e faz. Então, no Novo tem aquela máxima, você quer ter uma ideia, ótimo, mas a sua ideia, vai lá e faz. Né? Não espera que ninguém vai te dar dinheiro para fazer, cada um que tem uma ideia no Novo tem que empreender e resolver e tocar a sua ideia, é assim. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de ter autonomia, a gente está falando de liberdade. A gente só é livre quando tem autonomia. E não dá para falar que a gente tem liberdade, principalmente assim, quem não tem liberdade econômica, quem não pode gerar o seu recurso, não tem nenhuma outra liberdade. Então, isso é muito real para mulheres, isso é muito real para qualquer cidadão. Então, é muito bonito ver que a gente está falando de um tema que é o tema do novo, que é empreendedorismo. Vou passar a palavra agora, de novo, vou voltar. A gente vai fazendo umas rodadas, porque eu quero muito que a minha rede conheça vocês, divulgue vocês, ajude vocês. Agora, a próxima pergunta é para a Sandra. Ô, Sandra, você é pré-candidata, passou no processo seletivo. Como que os vereadores podem ajudar na retomada da economia? A gente está vendo crises nessa pandemia, um monte de coisa fechada, um monte de negócio fechando, um monte de gente demitida. Como você acha que os vereadores, quando forem eleitos, podem ajudar na retomada da economia? Obrigada pela pergunta, Adriana. Eu vou dividir essa pergunta em duas questões. Primeiro, vamos explicar para o pessoal o que um vereador faz. O vereador, gente, é aquele que fiscaliza, legisla e representa dentro de uma cidade. O que é fiscalizar? Ele fiscaliza o poder executivo, ele fiscaliza os atos do prefeito. Ele vai nas obras que estão acontecendo na cidade, ele vai nos hospitais, postos de saúde, ele vai nas creches e verifica se aquilo que o prefeito disse que ia fazer com um determinado gasto realmente está sendo feito. Então, o vereador, ele não constrói hospital, ele não te dá cesta básica e ele não te dá espaço na creche. É importante que as pessoas entendam isso. Mas o vereador fiscaliza quem pode fazer isso, fiscaliza o executivo, que é quem constrói, quem abre os espaços dentro da cidade. O vereador também legisla. Então, o vereador faz as leis, ou no caso do Novo, desfaz as leis, que tem muita lei e muito município que já não tem mais tanto motivo de acontecer. Então, mais do que fazer leis, vamos desfazer algumas coisas que atrapalham. Mas o vereador, ele não faz lei da cabeça dele. Acordei com vontade de inventar uma lei. Hoje tem que chover cor-de-rosa, porque eu estou com vontade que a chuva seja cor-de-rosa. Não. O vereador, ele faz leis dependendo e escutando a vontade da população. Então, nesse sentido, ele representa a população através de audiências públicas, ele escuta o que está acontecendo, qual é a vontade. Às vezes é só uma questão de ajuste no modelo que a vida está levando, tipo hoje. Hoje mudou muita coisa, a gente tem teleatendimento, teletrabalho. É importante que o vereador esteja atento ao que está acontecendo também, para que, se mudar a forma das pessoas interagirem, ele também aproveita e refaz ou ajusta ou faz alguma lei que facilite a vida da população. Então, essas são as três funções básicas do vereador: fiscalizar, legislar e representar. E como é que ele pode ajudar na retomada da economia? Primeiro deles, fundamental, é fiscalizar se realmente os gastos da prefeitura, se eles estão ok. É importante entender que tudo que é feito com o dinheiro da população e cabe ao legislativo, cabe ao vereador verificar se realmente todos os centavos foram utilizados. Uma outra coisa é você verificar se as leis estão de acordo com a necessidade da cidade, como eu já tinha falado antes. Então, vamos colocar 2 pontos de exemplo. Tipo, Brasília, a deputada federal Adriana Ventura ajuda na lei da liberdade econômica, por exemplo.
O que acontece lá em Brasília, se falando em diminuir, por exemplo, tempo de abertura e fechamento de empresa, isso tudo tem que migrar para dentro do município. E quem vota essa lei no município é o vereador. Então, ele tem que estar atento ao que está acontecendo em Brasília para poder replicar na sua cidade e assim acelerar. Ele pode diminuir o tempo de alvará, licenciamento, isso tudo é responsabilidade do vereador. Desculpa, gente. Uma outra coisa é ele estar prestando atenção também com relação ao que existe de lei. Por exemplo, vamos falar das mulheres que não conseguem sair para trabalhar porque tem que cuidar do filho, da família, da casa, então elas não conseguem se deslocar para sair de casa para trabalhar. Mas elas podem produzir dentro de casa. Vamos imaginar que uma mulher resolva fazer doce e produtos para festa. Ela pode fazer dentro de casa, só que aí ela esbarra na lei de zoneamento urbano. E aí, muitas vezes, ela não consegue regularizar a empresa dela porque ela está num lugar que a prefeitura não permite que ela tenha uma empresa. Então, é papel também do vereador, de tempos em tempos, dar um reolhar para a sua cidade, né, para as leis que existem, e ver se conseguem facilitar, nesse sentido, a vida de todos. E um terceiro ponto, que é fundamental também, é diminuir as despesas da Câmara Municipal. Né? Vamos combinar que aqui em Campinas, por exemplo, são 33 vereadores, e além da despesa para a manutenção desses vereadores com seus assistentes, isso aqui, nós temos, por exemplo, uma TV Câmara que mostra como é que você faz comida, ensina aula de culinária. Ô, minha amiga, Ana Maria Braga já está aí, a gente não precisa, né, da Câmara Municipal ensinando a fazer comida, ensinando a culinária. Então, vamos cortar isso. Então, uma cidade que tem as contas em dia, ela não precisa, por exemplo, aumentar o seu IPTU para pagar dívidas. Se ela não aumenta o IPTU, ela diminui. Ô, Sandra, conta uma coisa. Eu fico pensando, você, Campinas, né, uma metrópole, tem muita coisa para fazer, muita coisa para falar, não é mesmo? Muita. Mas imposto baixo é atrativo fundamental para o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico. Isso é importante deixar claro. Mas muito bom. Eu estou vendo aqui que o empreendedorismo vai bombar em Campinas. Agora, peraí, Sandra, porque tem muita coisa que você ainda vai falar. Agora, Patrícia, vamos falar agora para você um pouquinho. Sim. Em Caxias do Sul, eu estive em Caxias do Sul, foi muito bom estar aí o ano passado, gostei muito, gente, um povo tão bacana, tão comprometido. Qual que é a importância, o grau de importância do empreendedorismo na cidade de Caxias do Sul? Então, Adriana, aqui em Caxias, não só em Caxias, né, em qualquer lugar, mas o empreendedorismo, ele gera, né, no momento que eu estou empreendendo, que eu estou abrindo um negócio, que ele vai estar gerando empregos, né, então isso é bom para a cidade, porque mais pessoas vão estar trabalhando, eu vou estar incentivando outras pessoas também a empreender, né. Caxias do Sul, ela já tem no DNA dela, né, uma cidade empreendedora. Aqui a gente tem de ícones, assim, a Marco Polo e a Randon, empresas aí que estão há mais de 50 anos, que começaram assim, a Randon começou numa garagem, né, hoje é o que é, né, com muito esforço, com muito trabalho, com muito empreendedorismo. E são empresas que inspiraram outras, né, a existir, a acontecer. Aqui a gente também tem um comércio muito amplo, que sofrido agora em época de pandemia, né, e nesse momento o empreendedorismo, ele tem que ser incentivado aqui em Caxias do Sul, porque, infelizmente, foi uma época que muitas pessoas tiveram que fechar suas portas, algumas nesse momento estão se sentindo tristes, se sentindo com vontade de desistir, né? E a gente precisa incentivar essas pessoas a não desistir, a lutar, né? Porque isso tudo que está acontecendo vai passar, né? Mas é fundamental no sentido que a pessoa que vai empreender aqui na cidade, muitas vezes ela está informal, né, Adriana, dentro de casa, e ela está lá fazendo seus doces, ela está fazendo essas coisas, mas ela pode melhorar, né? Ela pode criar um MEI, ela pode produzir mais, ela pode faturar mais, e muitas vezes ela não tem esse incentivo e esse direcionamento. Então, incentivar o empreendedorismo aqui em Caxias é fundamental, já tem hoje entidades que fazem isso, mas eu acredito que a Câmara de Vereadores também pode fazer muito nisso, de acolher, de incentivar
e mostrar o rumo certo para as pessoas que empreendem e as que querem empreender. Muito bom, Patrícia. Olha, gente, eu estou aprendendo um monte. Aprendi um monte com a Sandra, aprendi um monte com a Patrícia, vou aprender um monte com o Bruno. Ô, Sandra, agora eu só quero uma... Quantos vereadores tem em Campinas, Sandra? 33. 33. Quantos vereadores tem em Caxias? 23. Quantos vereadores tem em São Paulo, Bruno? Tchau! Vai me desculpar que no exatidão eu não sei, mas eu tenho 50 e qualquer coisa. 54, se eu não estou enganando. Mas vamos lá, agora a pergunta é para você, Bruno. Vocês sabem que tem muitas iniciativas legais acontecendo aqui em São Paulo, mas a minha pergunta para você, já que a Sandra explicou tão bem o que faz um vereador, a Patrícia contou assim, coisas de Caxias em relação ao empreendedorismo, você acha que criar leis é solução para o empreendedorismo em São Paulo? Na sua visão, você acha que esse é o caminho? O que você acha? Não. Ao meu ver, esse, inclusive, é o caminho errado. Inclusive, Adriana, me lembrei muito das suas aulas agora. Tive aula de empreendedorismo com a Adriana no semestre que se passou agora, e ela trouxe vários palestrantes para conversar com a gente, vários empresários, vários empreendedores. E a gente conseguiu perceber claramente que a principal reclamação deles era referente à legislação. Ou era algum imposto que eles tinham que pagar, taxa, alguma contribuição, ou era alvará, ou era licença. Então eu penso assim, antes da gente pensar em alguma lei que ajude o empreendedor, a gente tem que acabar com as que atrapalham. E mais do que isso, a gente tem que pegar as leis que já estão em vigor, como, por exemplo, as taxas, as leis de alvará, as leis de licença, e pensar, será que elas de fato estão funcionando? Qual o impacto que elas estão gerando na cidade? Qual que é o impacto que está tendo no orçamento público? E ver se de fato elas precisam estar lá, se elas de fato precisam existir, e se elas não deveriam ser revogadas. Isso é um trabalho de fiscalização. Fiscalização não está só associado a olhar para a corrupção, mas sim a olhar como a verba pública está sendo usada. E ela tem que ser usada de forma correta. As leis têm que existir para favorecer a população e não para atrapalhar. E se essa lei gera algum gasto do orçamento, será que esse gasto está valendo a pena? Será que não existiria outra alternativa, outra lei que desse um retorno melhor para a população, outra política pública? E mais do que isso, a gente também precisa de transparência, porque é só com transparência política, é só com acesso à informação do setor público que a gente vai conseguir fazer essas pesquisas para conseguir ver quais políticas públicas funcionam e quais não funcionam, para que a gente consiga cobrar dos nossos vereadores, deputados e senadores que elas sejam revogadas. Muito bom, Bruno. Nossa, dá um orgulho de ver isso, vocês aqui falando. Olha, já fui corrigida, são 55 vereadores, tá? Não são 54, não. Então, obrigada para quem deu a dica aqui, o Denoni e a Naomi falando que são 55. Gente, mas é muito vereador, hein? Socorro, hein? É vereador que não dá. Olha só, se todos trabalharem pelo bem da cidade, está valendo, né? Ô, gente, o que eu queria falar é que eu estou vendo que a gente está assistindo, tem um monte de gente, vários outros pré-candidatos assistindo a gente. Quero falar com todos vocês, viu? Só para esclarecer. Então, entre em contato lá no gabinete, fala com a Betina, com a Camila, são todos bem-vindos, fala com o Denoni, enfim. Somos uma grande família e um tem que ajudar o outro aqui. Gente, o que me chama a atenção? Eu estou gostando de ver que vocês são muito preparados. Era o que eu esperava, eu já sabia de alguns, mas assim, é muito legal ver vocês falando assim na telinha para todo mundo. E eu sei que vocês já estão criando vários admiradores aqui. Bom, vamos para o próximo bloco de pergunta. Vou voltar, obviamente, para a Sandra, né? A Sandra virou a lady do dia, a primeira, depois eu vou inverter para a Patrícia ser a primeira lady aqui. Sandra, a gente está vendo essa pandemia, um show de horror que está acontecendo, né? Em todos os aspectos, com todas as crises e tudo. Quais são as grandes lições, quais são as grandes aprendizagens que essa pandemia está trazendo para as empresas, para os empreendedores, na sua visão? Legal. Gente, Bruno, muito legal o que você falou. Posso só dar um toquezinho aqui para o pessoal que está nos escutando? Aperta o coraçãozinho para a nossa live lá para cima. Mas como é que, o que pode acontecer, né? Eu acho que nós estamos no dia 110, sei lá, de março, uma coisa assim,
Mas toda crise, é muito importante a gente falar isso, que toda crise ela vem para gerar novas oportunidades, novas empresas e novos empregos. Ninguém aqui está batendo palma para o que está acontecendo, não é isso. Mas é uma excelente oportunidade para nós revermos alguns processos e alguns projetos. E isso está sendo feito também dentro das organizações. Se você levar em consideração que da noite para o dia, muita gente acabou fazendo home office, o que eu estou falando aqui não serve para todas as empresas, mas muitas organizações conseguiram migrar de espaços grandes, onde todo mundo pagava aluguel, tinha despesa de água, papel higiênico, cafezinho, cada departamento conseguiu migrar para dentro da casa de um funcionário, e as empresas conseguiram se reinventar em cima disso. Também a questão do e-commerce, todas as interações digitais, né? Internet das coisas. E a impressão que eu tenho é que o futuro deu uma atropelada na gente. Tipo assim, olha só, ou vocês entendem que o mundo agora é diferente, ou vocês vão continuar ainda no século XIX. Século XX, desculpa, não vou muito para trás. E isso foi muito importante, entendo, para as empresas que nós temos aqui no Brasil. Porque, volto a dizer, toda crise gera um desenvolvimento e gera uma nova oportunidade. Então, talvez novos arranjos aconteçam, e aí vamos ter também outras estruturas nos centros comerciais das cidades. Vamos imaginar que vai ter menos carro, vai ter menos gente frequentando o centro da cidade, vai ter mais gente com qualidade de vida, à medida em que você não fica muito tempo no trânsito. Aqui não é tão longo, Bruno, como aí em São Paulo. Muitas vezes o deslocamento chega a 2 horas e meia aí em São Paulo, da casa da pessoa até o trabalho, né? Aqui em Campinas nós também temos a nossa quilometragem é menor, nossa distância é menor, mas nós temos bairros afastados de centros comerciais, onde a pessoa também leva 1 hora, 1h30, às vezes 2, para sair de casa e chegar no trabalho, por mobilidade urbana, transporte, tudo. Talvez isso a gente acabe conseguindo melhorar e mudando a qualidade de vida da pessoa também. E você acaba mudando a qualidade de vida da cidade como um todo. Acho que essa vai ser a grande lição da pandemia, Adriana, melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Ai, com certeza. São Paulo tem hora que a gente entra naqueles lugares que eram lotados, que a gente demorava 1 hora para trás, tudo vazio, você fala, gente, então... E a gente está repensando um monte de coisa, né? As pessoas estão reaprendendo a fazer um monte de coisa de outra forma, então é muito bacana. Agora vamos para Patrícia. Patrícia, falando de empreendedorismo, dando continuidade ao que a Sandra falou, né, da mudança nas cidades, das maneiras de fazer... Pensando nos empreendedores, né? Qual a sua proposta para que os micro e pequenos empreendedores sejam capacitados e sejam encorajados a crescer e a continuarem empreendendo? Então, Adriana, como eu falei, aqui em Caxias já tem entidades, né, que buscam essa capacitação do empreendedor, né, que auxiliam, né, vamos dizer assim. Mas eu acredito que o vereador, ele tem papel fundamental também. Aqui a gente se viu muito nas semanas, né, de setores específicos, né, que estão, por exemplo, assim, o comércio, né, nessa de abre, fecha, né, acaba se desgastando bastante, o pessoal que trabalha aí com eventos, que está quase 100 dias sem trabalhar, escolas privadas, infantis, né, que estão sem trabalhar também, fazendo manifestações. Mas a gente precisa, né, como no meio, como um vereador, como executivo, a dar suporte para esse empresário, para esse empreendedor e para as pessoas que querem iniciar a empreender, né? O porquê não, no gabinete do vereador, ter um espaço onde você possa atender essas pessoas que estão com dificuldade de alavancar o seu negócio, ou que elas querem iniciar esse empreender e elas têm dúvidas, elas não sabem como que funciona esse sistema e elas precisam de um direcionamento, e cabe a gente buscar, sim, parcerias com profissionais qualificados e voluntários para ajudar e auxiliar essas pessoas no andamento, desde uma abertura de uma empresa, como alavancar o funcionamento, como tirar dúvidas, de ouvir o empreendedor, ouvir aonde que dói o sapato dele, o que a gente pode fazer em benefício dele, porque muito se fala, mas quem empreende, que passa dificuldade também, que mantém o seu sustento, muitas vezes ele não é ouvido, né, na nossa cidade, no nosso país.
Então, ele precisa ser ouvido e precisa desse suporte. Então, eu acho que o suporte, esse é fundamental, Adriana. A gente precisa, já deveria ter isso. Todo vereador deveria ter isso no seu gabinete. Não ouvir só o empreendedor, né? Toda cidade, mas para valorizar, Adriana. Precisa muito, muito isso. É fundamental. Tem uma história que eu achei engraçada, até para vocês, assim, que esse tema é tão importante. Eu tenho um amigo que eu abri uma empresa com ele, eu sou empreendedora, eu adoro abrir coisas. E só que ele mora nos Estados Unidos, ele mora em São Francisco, e a gente resolveu fazer uma linha cosmética para homens, aquela coisa, e pesquisa daqui, contrata química dali, bom, tudo aquilo que os empreendedores fazem que vão enfiando a cara. Mas o que eu achei muito bacana, que eu vou pegar a fala da Patrícia e um pouco da fala deles, do apoio, é que ele, pelo fato de morar lá, nós conseguimos uma mentoria. Nossa, tem algum som externo aí, eu queria pedir para quem está com o microfone aberto e fechado, até para ver se sou eu. Não, agora parou, parece. Então, a gente conseguiu uma mentoria com um professor e super empreendedor da Universidade de Berkeley. Tivemos 8 encontros com o cara, e assim, conversas de 1 hora, genial. Eu falei, que coisa bacana, se todo empreendedor nas nossas cidades tivesse esse respaldo, não só para falar de leis, de linhas de crédito, mas é uma coisa muito bacana para vocês pensarem, porque nós temos iniciativas boas, em São Paulo tem algumas, acho que na cidade de vocês também, mas como a gente comunicar isso para que as pessoas saibam? Eu acho que esse é o grande, é como fazer chegar na ponta. Agora eu vou para o Bruno. Bruno, vamos falar um pouco de corrupção, até porque você fez curso, fez uma especialização nisso, e mesmo porque é uma das minhas pautas principais, né? E a minha pergunta para você, Bruno, é assim, pensando nos empreendedores a corrupção na política vai impactar a vida dos empreendedores? Se você acha sim ou não, e como que a gente pode resolver isso na sua visão? Bom, esse é um tema que eu gosto bastante e com certeza impacta. E vou dizer, principalmente naqueles corajosos que têm coragem de abrir empresas que são voltadas para a licitação. Pessoas que estão começando a empreender nessa área, que estão por fora dos esquemas que a gente sabe que infelizmente acontecem, tanto de formação de cartel, quanto de favorecimento de licitação. E isso já é uma barreira é uma barreira enorme de entrada para esses novos empreendedores. Se eles não estão por dentro dos esquemas, se eles não estão por dentro da jogatina que a gente sabe que acontece em muitas das cidades, eles infelizmente só vão se iludir, vão perder um grande tempo e um grande dinheiro para conseguir abrir o CNPJ, para conseguir abrir a empresa, e de nada vai adiantar aquilo. Além disso, a gente também tem que ficar de olho no impacto que isso vai gerar para a sociedade, porque vale lembrar que todos esses empreendedores que mexem com licitação, eles vão entregar produtos e serviços para todas as áreas da sociedade, desde saúde, entregando remédios, equipamentos hospitalares, como a gente está vendo agora na época da pandemia, a gente viu algumas coisas muito, muito estranhas, respiradores sendo comprados em lojas de vinho, e também na educação, desde o uniforme escolar até a merenda, na segurança pública, desde a farda dos policiais até as armas, ou seja, qualquer tipo de corrupção que envolva licitação, além de afetar os empreendedores dessa área, também vai afetar diretamente a sociedade e de forma muito, mas muito negativa. Adriana, você está mutada. Eu estava falando, pois é, eu estava seguindo a regra de ficar muda e no final a gente esquece de desligar o microfone e vai falando. Muito bom, Bruno. Eu penso igual. E é um trabalho de todos nós, né? É um trabalho sempre de ficar atento, porque isso atrapalha muito a vida dos empreendedores. Aliás, corrupção atrapalha a vida de todo mundo e mata mesmo. Todo mundo sabe disso e é papel de cada cidadão brigar por isso. Eu vou inverter a ordem das ladies agora. Agora a primeira dama vai ser a Patrícia, tá bom, Sandra? De leve, vamos lá. O bom de cada um ser de uma cidade é que todo mundo pode ser primeiro dama e primeira dama, onde quer que seja. Né? A gente não precisa nem ficar com mimimi. Mas vamos lá. Patrícia, na sua visão, onde que o Estado mais atrapalha os empreendedores? Eu gosto sempre de contar uma história que, quando eu fiz campanha, que eu fui para muita comunidade, eu ficava chocada de ver como
o Estado atrapalha os empreendedores. A gente, quando vai para a comunidade, o lugar que a gente vai certo, sempre no sábado e no domingo, é a feira. É a feira do bairro. Daí você vai na feira do bairro e o que mais você vê lá são pessoas batalhadoras, empreendedoras, tentando sobreviver. Vendendo sua coisinha, seu negócio, prestando seu servicinho, consertando a panela, né? Fazendo a pinturinha, lixando, enfim. E o que eu mais ficava chocada de ver, se vocês nunca fizeram isso, façam, porque é assustador. A gente vê de um certo momento, você vai lá conversar com gente começando a sair correndo, gente pegando suas coisas e tal, você fala assim, nossa, mas por que você está saindo? Ou então você quer conversar com alguém, tirar uma foto, eles se recusam a tirar foto. Daí fala que não, daqui a pouco passa o fiscal, eu não paguei X para o fiscal, eu estou clandestino aqui. E isso me revoltava, porque eu falei, a pessoa já acorda 3, 4 da manhã, situações precárias, vai lá, tem todo aquele trabalho, tá trabalhando dignamente, vendendo seu trabalho, seu serviço, e tem o Estado em cima da taxa disso, daquilo. Então, a nossa discussão agora tem que ser como que o Estado pode ajudar os empreendedores, e vamos começar pelo que atrapalha. Então, onde o Estado, Patrícia, mais atrapalha os empreendedores? Então, Adriano, o Estado atrapalha no momento em que ele não deixa o empresário e o empreendedor trabalhar, né? A gente costuma dizer que o empreendedor, ele não quer nada, que o Estado dê nada para ele quer apenas que ele não atrapalhe. Como que ele atrapalha? A gente sabe que o Estado, que o município, ele precisa dos nossos impostos, precisa dessa fonte para se manter. Mas muitas vezes ele acaba esmagando, né, ele com cargas tributárias, com impostos, e vai desmotivando, né? Eu vou rapidamente falar aqui um exemplo, não de Caxias do Sul, mas do estado, porque a gente perde muitas empresas que acabam indo para Santa Catarina. O Mercado Pago, Mercado Livre, ele estava para se instalar aqui na cidade de Gravataí, ia gerar em torno de 2.000 empregos diretos e indiretos, e ele desistiu e ele foi para Santa Catarina. O porquê? Porque a carga tributária é tanto, não se tem, sabe, um meio termo, aquela coisa de acolher, poxa vida, quanto que vai gerar isso, o faturamento anual para o Estado, mas não se tem essa visão e acaba querendo expulsar os empreendedores, esmagar o empresário, empreendedor, que muitas vezes ele precisa ali, ele está lutando, ele está, sabe, para sobreviver, para manter, e o Estado, ele é burocrático, as amarras dele, né, para se abrir um CNPJ, hoje a burocracia, o tempo que se leva, né, as amarras que se tem, muitas vezes é tanto papel, que dependendo da pessoa, ela acaba desistindo, porque não tem quem auxilie, ela acaba desistindo. Então, o Estado, ele tem que nos dar mais essa liberdade econômica maior, né, de menos burocracia, né, incentivar esse desenvolvimento empreendedor econômico que vai girar, no momento que ele trazer o empreendedor para o seu lado e dar incentivo, ele vai gerar mais riqueza, né? Só que tem que ter essa mente, tem que ter esse pensamento que, às vezes, eu não sei o porquê que não se tem, né? Às vezes é difícil pensar. Muito bom. Agora, gente, pior que os assuntos são complexos, porque às vezes o que vem para ajudar atrapalha, né? E das vezes tem coisa que é boa que da forma que é feita atrapalha. Então, essa dosagem, né, até que ponto ele interfere e não interfere, a gente é de um partido que é liberdade, né? A gente quer liberdade, liberdade para agir, liberdade para empreender, e a gente sabe que empreendedor precisa de apoio. Então, essa dosagem e como chegar na ponta que é o difícil. Ô, Sandra, você como foi primeira-dama, eu vou te deixar para o final com uma pergunta especial. Espera aí. Agora eu vou colocar o nosso primeiro damo aqui, o Bruno. Bruno, na sua visão, e agora eu vou perguntinha cabeluda que eu quero ver o que você está levando, inclusive da disciplina. Eu quero ver se eu sou boa professora ou não, tá bom? Nesse período de pandemia, muitas empresas faliram. Qual é a maior barreira, na sua visão, para quem vai começar um negócio nesse pós-pandemia?
Bom, esse pós-pandemia é um momento muito delicado. Muitas empresas fecharam, como você bem disse, e as pessoas que vão ter dinheiro para abrir novas empresas também provavelmente não vão estar com tanta abundância. A gente tem que pensar que no Brasil a grande parte das empresas ainda são de pequeno ou médio porte. Essas pessoas não começam com um capital tão grande. E, de fato, eu acho que as piores barreiras é a burocracia para se abrir empresa hoje no Brasil, a quantidade de alvará, a quantidade de licença, o próprio CNPJ, que é o arroz com feijão aí para você abrir a sua empresa, não é nada fácil de se conseguir. Muitas vezes você precisa de uma assessoria jurídica que já vai um dinheiro, que para esse empreendedor pequeno faz muita diferença no final do mês, pode fazer a diferença entre ele abrir uma empresa ou ele não abrir. A gente também precisa parar para olhar se as leis que estão em vigor de fato funcionam. É o que eu falei aqui durante todo esse processo. Eu acho que em São Paulo, mas como acontece em muitas outras cidades do Brasil, existem muitas leis que são inúteis, que não têm o menor cabimento. Em São Paulo, as empresas precisam renovar o alvará todo ano. Isso, além de dar uma dor de cabeça, precisa levantar uma pilha de documento, também tem um custo que para muitas pessoas é sim elevado. A gente tem que parar para pensar, será que de fato, será que todos os setores precisam renovar o alvará todo ano? Tudo bem, a questão do alvará foi um exemplo pontual, mas é válido. E vou trazer um outro ponto aqui, que vai além do empreendedorismo, que vai para o emprego, porque é muito atual. Esses tempos foi votado na Câmara de São Paulo um projeto para regularizar os aplicativos de entrega de comida, o pessoal que faz esse motofrete com entrega de alimento. E, basicamente, esse projeto, quando você lê de cara, ele parece muito, muito bonito, mas nas últimas... São 2 páginas, na realidade, mas na última página você começa a perceber no finalzinho que ele fala muito em taxa, em licença e regulamentação. No final das contas, o que esse projeto quer fazer é pedir um monte de licença, um monte de pré-requisitos na moto do entregador, e no final das contas isso acaba gerando uma barreira. Essa pessoa que quer trabalhar, a gente não está nem falando de um empreendedor agora, a gente está falando de um trabalhador, essa pessoa que perdeu o seu emprego e quer trabalhar, não consegue, por conta de leis que são atrasadas e que não têm o menor sentido. Elas podem até ter sido feitas com boas intenções, mas infelizmente o que gera um impacto negativo, tanto para a classe empreendedora, tanto para a classe trabalhadora. Muito bom, Bruno. Muito bem respondido. Agora, assim, o nosso velho problema. Como que a gente cria uma cultura e uma mentalidade empreendedora? Que eu acho que a gente fala muito que o Brasil é um país empreendedor, e realmente é. As pessoas buscam inovação, empreendem, apesar de todas as dificuldades, elas vão sobrevivendo. E eu vou agora perguntar para a nossa primeira-dama, Sandra, né, até porque vai ser muito bom filosofar um pouco. Você como mãe, né? Patrícia, você é mãe, né? Também é mãe. O Bruno não é pai, né? Eu sou mãe também, sou mãe de 2 meninas. A Patrícia, quantos filhos? Você é mãe de menino? 2 meninas também. Não, eu também tenho 2 meninas. Sandra, você é mãe de meninas? Eu sou mãe de uma menina. Você é mãe de uma menina. Então, só tem mãe de meninas aqui, olha só. Dominando o mundo! Que foi? Dominando o mundo. Pois é, em breve. Mas o que você, como mãe, filosofando um pouco, como você acha que a gente, como mãe, pensando no futuro, né, dos nossos filhos, das nossas filhas especificamente, como que a gente pensa com esperança, como que a gente cria filhos empreendedores? Essa é aquela grande pergunta, e depois que você respondeu, eu quero até contar uma experiência que eu achei muito interessante, que eu estive em Israel já várias vezes, né, é o país empreendedor, né, conhecido como, né, Startup Nation, e eu aprendi muitas coisas lá, mas eu queria ter a tua visão, como que a gente cria filhos empreendedores, como que a gente faz a chavinha virar? Essa pergunta é mais fácil para mim não, né? Mas tudo bem. Bom, primeiro, eu sempre faço 2 brincadeiras, que é a seguinte, nós não temos garagens aqui no Brasil, né? As nossas empresas não saem das garagens, como é nos Estados Unidos. E também nós não encontramos por aí bolinhas e luluzinhas vendendo limonada na frente de casa, quando precisa de um dinheirinho. Então, de fato, nós não temos essa mentalidade. Talvez os currículos escolares eles estejam muito preocupados em fazer com que a criança chegue na universidade, a criança e o adolescente cheguem na universidade, mas eles não estão desenvolvendo raciocínios práticos para problemas do dia a dia. Eu entendo que esse é um fator. A escola não está preparada para preparar empreendedores.
O segundo fator, e também nós não incentivamos a questão das escolas técnicas, né? Que acho que tem uma chave diferenciada das escolas convencionais, que só prepara para o vestibular. E aí você tem um monte de gente com nível superior, mas que não tem necessariamente aquela visão de vamos mudar a minha realidade. E é para isso que serve o empreendedorismo, né? Para mudar a realidade da vida da pessoa. A outra coisa que nós também não temos, por uma questão de geração, é pais habilitados que consigam vislumbrar quais são as boas habilidades que os filhos têm. Então, de um lado, nós temos a escola que não está preparada, do outro lado, nós temos as casas, os parentes, né, os pais, que não conseguem também jogar uma aguinha boa naquela sementinha que eles têm dentro de casa. E aí eu vou dar um exemplo claro aqui, que a gente já falou que todo mundo aqui é mãe. Nós já passamos por isso. Nós tivemos que fazer a formatura das nossas filhas no 5º ano e tivemos que fazer a formatura das nossas filhas no 9º ano, por exemplo. E aí eu pergunto a vocês, por que diabos essa organização dessas festas, ela cai no colo dos pais? Por que não são as crianças que aprendem a mexer com contrato, tarefa, dinheiro, organização, nesse momento de montar uma festinha para a formatura de 5º e 9º ano? Olha como seria rico para eles entenderem, se eles venderem brigadeiro, quanto é que eles ganham, e aí eles podem gastar em tanto de flor na formatura, contrata microfone, contrata o pessoal da fotografia. Isso já seria uma forma de fazer com que eles agissem empreendedoristicamente falando dentro das escolas. Então, acho que o nosso ensino hoje ele precisa ser chacoalhado também nesse sentido, de dar autonomia para as crianças para que elas possam ter as suas garagens. Muito bom, Sandra, muito bom. Agora, você sabe que ouvindo tua fala, essa questão de empreendedorismo nas escolas, né, que a nossa vereadora, inclusive, Janaína Lima, é pioneira, né, porque ela tem o projeto para isso. O bacana, você disse bem, essas habilidades que precisam ser desenvolvidas, que muitas vezes os pais boicotam, né? Os pais boicotam, quer preservar os filhos. Ai, não vai fazer, deixa que a mamãe faz. Então, a gente precisa mudar bastante isso. E eu acho engraçado, nós tivemos agora, eu estive em Israel, todas as vezes que eu vou, eu me choco com alguma coisa, né? Mas é engraçado que a gente estava tentando descobrir por que lá eles são tão empreendedores, né? Eles aceitam risco, não só pela situação onde está, que eles são treinados, vai todo mundo para o exército cedo, né? Menina, menino, 3 anos no exército, aquelas coisas todas, mas eles são incentivados a correrem risco. E eu achei graça, porque a gente estava lá em um monte de aceleradora, e a moça mostrando, olha, você está vendo aquele escorregador? Gente, de escorregador não tinha nada, não é o que a gente conhece. Era um negócio com uma corda num balde. Você deixaria teu filho ir lá pequeno? Não, mas todos lá deixam. Então, eles incentivam. As pessoas eles assumem risco, correm risco. O máximo que pode acontecer é se machucar, ficar ralado, sair um pouco de sangue. Então, isso é uma coisa bacana. A outra coisa que eu acho genial, que é uma cultura que a gente também precisa incentivar nossos filhos, é a cultura do fracasso. É bom fracassar, é bom cair. Quando a gente cai, quando a gente fracassa, a gente aprende. A gente aprende com o erro. E a gente assumir isso, né? Você vai conversar, eu conversei com o criador do Waze, né? E o Levine. Primeira coisa, é muito engraçado. Ele falava assim, ó, porque eu abri 3 empresas, essa fracassou, essa quebrou, essa isso, essa tá mais ou menos, essa ainda não paga as contas. Ah, o Waze deu certo. Então, lá os empreendedores começam falando dos fracassos, o que abriu e não deu certo. E isso é um passaporte para o sucesso. Isso não quer dizer que a pessoa seja incompetente, quer dizer que a pessoa é corajosa, tentou, caiu, levantou e continua, mostra resiliência. Então, são coisas que a gente tem que ensinar muito para os nossos filhos. E outra coisa, você falou já, Sandra, assumir responsabilidade. Assumir os erros, a responsabilidade, as consequências, isso começa em casa. Né? Eu achei graça que a Fabi escreveu aqui alguma coisa das tarefas. Na minha casa tem uma tabelinha, principalmente em pandemia, a gente está sem empregada, a gente tem que readaptar, mas tem tabelinha com papel de cada um, função de cada um, quem faz o quê no dia. Então é importante a gente incentivar isso. Mas depois a gente fala, porque o dia de vocês não é meu. Vamos lá. Olha, vou lançar, agora vai ficar nós 4 na telinha, nós 4 ficaremos na telinha agora, porque eu vou jogar uma pergunta
final para vocês, que vocês usem da melhor maneira, tá bom? Eu vou dar 2 minutos para que cada um de vocês falem o que as pessoas podem esperar de vocês, como vereadores, como pré-candidatos. Divulguem as suas redes, divulguem as redes sociais, como que as pessoas acham vocês e tudo mais. Quem quer começar? Vamos para o primeiro damo, então? Vai lá, Bruno, você começa, então. Já que você nunca começou, eu estou colocando você para falar agora, inverti a ordem, tá vendo? Oh, mas uma honra dessas. Vai lá. Sim, pessoal, acho que vocês podem esperar de mim como pré-candidato voltar São Paulo aos trilhos. Tá? Eu, como estudante de gestão pública, eu sei as funções do legislativo, eu estudei isso. E eu quero fazer voltar para a raiz dessa profissão. O poder legislativo, seja um vereador, seja um deputado, seja um senador, ele foi criado com a função básica de fiscalizar. E essa, infelizmente, é a função esquecida do poder legislativo. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Primeiro, porque não sabe que existe. E segundo, se sabe, pode não saber fazer. Porque não é algo trivial, não é algo simples de ser feito. E eu tenho muito orgulho de falar que na GV e com professores como a Adriana, eu tive a capacidade de ter acesso a essas informações para saber fazer isso com excelência. Eu quero que São Paulo volte para os trilhos, que volte a ser uma potência industrial e que volte a crescer e saia dessa estagnação. Que ano que vem seja um ano que São Paulo floresça demais nesse pós-pandemia. Já ia esquecendo das minhas redes. Já ia esquecendo das minhas redes. Se vocês quiserem me seguir, tá com arroba aqui, BPierreSP ou Bruno Pieri. Todo mundo me chama de Pieri. Se vocês procurarem Bruno Pieri, vocês vão me achar. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Twitter, mas com certeza eu acho que minha plataforma principal, onde eu tenho maior contato com vocês, é no Facebook. E também, se quiserem me chamar no WhatsApp, eu converso com todo mundo. Aqui não tem esse esquema de robozinho ou gente respondendo, vocês falam diretamente comigo. O número é 11, DDD de São Paulo, 11 9 30 30 30 30. Pessoal, acho que o número mais fácil não tem. Então é isso aí, espero vocês lá. Se é de São Paulo quer conversar comigo, me chama no WhatsApp, vai ser um prazer conversar com vocês. Muito bom, Bruno, muito bom. Vamos lá, Patrícia, sua vez, 2 minutos. Então, eu acredito que o principal é a transparência, né? Todos os princípios que a gente tem, né, do novo, que é buscar uma maior liberdade econômica, dos princípios ali de cortes de privilégios, né, da nossa carne mesmo, né, ser exemplo de redução de gastos, redução de assessores, enfim, tudo que pode se reduzir, né, de gastos, que é do dinheiro público, né, isso principalmente de realmente trabalhar, porque uma cidade onde se tem 23 cadeiras, né, 23 vereadores, dá para trabalhar muito, dá para se fazer muito, mas tem que ter boa vontade, tem que querer, tem que ouvir as pessoas, visitar os bairros, realmente sentir na pele a dor e a necessidade de Caxias do Sul, que Caxias do Sul seja a nossa bandeira. Claro que tem setores que a gente tem que a gente se enquadra mais porque a gente conhece, mas Caxias do Sul, a nossa cidade, tem que ser a nossa bandeira. A gente tem que buscar ouvir as pessoas. A gente sabe onde tem, muitos lugares a gente conhece, sabe o que precisa melhorar, o que precisa se fazer, mas ter essa comunicação e essa vontade de ir e fazer. Muito se fala aqui que o salário de vereador é muito alto, mas na verdade é porque quando se tem um vereador inerte, que não trabalha em prol da sociedade, das coisas, realmente é um valor alto. O que trabalha em alguns horários específicos, não, o vereador ele tem que estar disponível, ele tem que trabalhar, ele tem que estar, ele tem que se inserir, ele tem que lutar. Não se pode prometer aquilo que não é, porque, como a Sandra falou, né, nós como vereador, a gente é limitado, né, o que o vereador pode fazer, mas a gente pode fiscalizar, a gente pode lutar, a gente pode dizer assim, olha, eu não posso prometer que eu vou te fazer isso, mas eu prometo que eu vou estar ao seu lado, lutando para que nós conseguimos fazer isso, né? E realmente eu acho que essa garra, essa renovação que Caxias do Sul precisa.
Fala as tuas redes. Isso, as minhas redes sociais, então. No Instagram é Pati_Tasso. No Facebook, Patrícia Tasso. Deixo também meu número de WhatsApp, que aqui é 54984022298, Patrícia Tasso. Muito bom, Patrícia, obrigada. Sandra, 2 minutos. Vamos lá. Bom, eu tenho 2 grandes preocupações de cuidados com o município. A primeira é a geração de emprego e renda. Ano que vem vai ser um ano bem complicado, em função do toda a estrutura que está sendo apresentada agora, a pandemia, produzir dinheiro, gastar dinheiro demais, tudo que a gente tinha programado que iria ser economizado, por exemplo, na Previdência, está sendo gasto já agora. Então, as cidades vão ter muita dificuldade, falando em termos financeiros. Então, a geração de emprego e renda é uma grande preocupação que eu tenho. E a segunda grande preocupação é com relação à saúde. É importante que a saúde pública seja cuidada, sempre isso foi importante, mas vamos imaginar que muita gente está perdendo o emprego agora, está deixando de usar o plano de saúde particular e está entrando pela primeira vez na rede pública. Então, vai ter um inchaço muito grande, vai ter uma circulação de pessoas muito grande. Vamos aproveitar esse momento para... A Adriana aprovou a questão da telemedicina, nós precisamos implementar isso nas cidades. Então, telemedicina, teleatendimento, tecnologia para marcação de consulta, devolução de exame, prontuário informatizado, isso tudo tem que acontecer nas cidades, para que a saúde, de fato, seja usada pela população de uma forma adequada. Campinas tem uma rede grande, mas há uma reclamação muito grande entre a demora, né? A reclamação básica é a demora entre a solicitação e o resultado. Então, entre marcar uma consulta e ser atendido, demora muito, depois demora muito para poder fazer um exame, demora muito para ter a resposta desse exame, então isso a gente precisa mexer. Aliás, quero agradecer muito, aproveitar a oportunidade para agradecer a destinação que a Adriana deu de emendas parlamentares para o CAISM e para a Unicamp. Foram R$500 mil para cada uma dessas instituições, e aí, gente, é um dinheiro que é nosso, que está sendo devolvido para a gente. Entendido isso. Só que poderia ser muito bem usado para corrupção ou para desvio de dinheiro se fosse em qualquer outro partido. E como que o pessoal do Novo trabalha? Com seriedade, com critério, com definição tá faltando a palavra, com uma definição técnica para, de fato, entregar o que a população está precisando. E aí, como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar da mesma forma como os outros mandatários já trabalham, pautado em seriedade e em honestidade. E aí eu queria fazer um grande convite para quem é afiliado e quem é voluntário. Hoje nós somos quase 50 mil pessoas. Gente, se a gente curtir, compartilhar, comentar, programa CCC do Novo, curtir, compartilhar e comentar as mídias sociais dos candidatos que hoje estão se colocando à disposição do Novo, nós ganharemos a eleição sem gastar um tostão. Mas a gente precisa de vocês. Então, por favor... Essa fala é minha, Sandra. Essa fala é minha. Você está falando isso? Como assim? Precisamos muito. Rede e vamos. Vamos lá. Bom, vocês me encontram no Facebook e no Instagram, no @SandraFernovo, tá? Eu também vou pedir um outro favor a vocês. Meu e-mail, meu WhatsApp é 19987793030. Pode mandar mensagem que eu entro em contato com vocês. E eu estou com financiamento coletivo aberto. Eu sei que está todo mundo num momento de dificuldade, mas eu preciso pedir dinheiro. Duro é você dar dinheiro para aqueles partidos que você não concorda, e você já faz isso, né, por lei. Então, os candidatos do Novo precisam passar o Pires, e é o que eu vou aproveitar a rede da Adriana e passar o meu Pires agora. O meu financiamento coletivo está aberto em www.queroapoiar.com.br/Sandra Fernandes Campinas. Sem vocês, a gente não vai conseguir fazer campanha. Então, contribua com o que você puder, qualquer valor importa e toda doação é importante. Obrigada, Adriana, obrigada, Bruno, e obrigada, Patrícia. Olha só, pessoal. Bom, é bom que a Sandra já falou um monte de coisa que ia falar, mas, assim, eu quero pedir, sim, que vocês que estão nos assistindo compartilhem, divulguem esses candidatos e ajudem. Eu já fiz campanha, a Sandra também, ela é mais desenvolta e cara de pau para pedir, porque ela já fez campanha. Isso é o bom de fazer campanha. No começo a gente é todo envergonhado, fica com vergonha, depois a gente fica cara de pau, porque descobre que se a gente não fizer isso, a gente não sai do lugar. Então ajudem esses candidatos, vocês viram a qualidade, né, do Bruno, da Patrícia, da nossa Sandra. Então é muito bom.
que vocês divulguem nas cidades, todo mundo que você conhecer aí, né, Rio Grande do Sul, terra do nosso querido Marcel, né? Aí a Sandra em Campinas, terra do nosso querido Alexi, e o Bruno de São Paulo aqui, nossa terra de todos os estaduais aqui, de todo, do Poit, Mil e tudo mais. Olha, divulguem nas redes, a gente está nas nossas mãos, eleger os vereadores da nossa cidade, esse papel é nosso, para que a gente possa fazer a diferença, não é isso? Então, olha, a Sandra, quando levanta a mão, eu tenho até medo. Fala, querida. Não, é porque, assim, às vezes as pessoas não divulgam, tipo assim, não gostei da Sandra, então eu não vou divulgar a mídia dela. Mas, querido, faz um favor pra gente. Você não gostou da Sandra, ou você não gostou da Patrícia, ou você não gostou do Bruno. Mas você pode fazer com que a nossa voz chegue em alguma outra pessoa que goste da gente. Então, dispara mesmo assim, é o teu papel. Olha, gente, vamos ajudar esses candidatos. Foi muito bom conversar com vocês. E olha, a gente precisa incentivar o empreendedorismo, sim, criar um monte de instrumento para que a gente possa gerar emprego e renda, né? Eu acho que foi o Fernando aqui que perguntou alguma coisa sobre a lei da liberdade econômica, né? A medida provisória que virou lei, graças a Deus, porque isso começa a facilitar, dá liberdade para o empreendedor produzir, empregar, gerar renda, determinar preço, tal, apesar de toda a força contrária. Então, o que eu queria pedir para vocês três também é para entrarem depois aqui na rede e responder. Tem gente fazendo perguntas sobre coisa, então respondam e interajam, tá bom, queridos? Pessoal, próxima semana teremos Acorda pra Política, a gente vai falar de lazer, mas vai ser super bacana o lazer das cidades, mas eu quero agradecer imensamente, Sandra, querida, Bruno, Patrícia, obrigada a vocês, é muito bom trazer vocês para minha rede, para que todos conheçam vocês, e contem comigo para aquilo que vocês precisarem, tá bom? Pessoal que assistiu, obrigada pelo apoio de sempre. Beijocas, tchau, Beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.